Meus amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez mais nós somos convidados a refletir a Palavra de Deus. Deste 33º domingo do tempo comum, ano B. O Evangelho proposto para a liturgia de hoje é de São Marcos, capítulo 13, versículo 24 a 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu resplendor. Cairão os astros do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Compreendei por uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos vão ficando tenros e brotam as folhas, sabeis que está perto o verão. Assim também, quando vierdes a acontecer estas coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A história da salvação, uma história presente e futuro. Meus irmãos e irmãs, todas as vezes que participamos da Santa Missa, depois da oração oficial da comunidade cristã, a oração do Pai Nosso, dizemos: vivendo de esperança, aguardamos a vinda gloriosa do Cristo Salvador. Para essa vinda gloriosa, orienta-se toda a fé cristã. Essa é o ponto fundamental do Evangelho que lemos nesse final do ano litúrgico, que se encerra domingo próximo, com a festa de Cristo Rei. A vinda de Jesus, no fim dos tempos, é a coroação de todas as esperanças. Bem ao estilo hebraico, a certeza do encontro com Cristo é expressa por comparação. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não significa que acabará o céu e a terra, mas significa que podemos ter certeza absoluta na palavra salvadora de Jesus. O fim do mundo acontece para cada um
na hora da morte. Para quem morre, o sol escurece, apagam-se as luzes românticas da lua e das estrelas. E tudo o que significava poder deste mundo, tanto na realidade quanto na fantasia, perde seu valor. A natureza, no fim de seu tempo, na morte, encontra-se diante do nada. Mas a criatura que creu no Senhor Jesus, ao mesmo tempo que deixa o nada, vê o Cristo abrir a porta da eternidade. Ver-lhe ao encontro na plenitude da divindade e da misericórdia. O cristão não espera a prolongação do tempo ou o seguimento de um novo lugar. O cristão vai ao encontro de uma pessoa. A morte é o acontecimento pessoal entre duas pessoas, nós e o Cristo, que nos vem ao encontro para fazer conosco uma comunhão. O fim do homem não é a morte, e o nada mais Cristo, que em direção de quem crescemos ao longo da vida. No momento do encontro, une-se nossos destinos. Identifica-se nossa história nele. O vivente. Viveremos para sempre. O Evangelho que a liturgia de hoje, deste domingo, nos convida a refletir, eu falo o tema central dele, que é o anúncio sobre a vinda do Filho do Homem. E esse anúncio, veja bem que ocupa o centro deste capítulo 13 de São Marcos, que tem como gênero literário um discurso, a temática central é a do triunfo definitivo do Filho do Homem. Triunfo de todos aqueles que permanecem fiéis a Ele no período de grande tribulação. Fazer-nos passar desse modo da contemplação de um quadro sóbrio a uma percepção de uma panorama gloriosa e deslumbradora. Trata-se de um acontecimento que dá sentido a toda a história. Um acontecimento no qual, uma vez mais, se fundem o plano histórico e o plano escatológico. Nessa linguagem parabólica, encontra-se duas sentenças solenes que continuem o núcleo da resposta. A primeira fala de uma imediatez e vem a ser a conclusão lógica da parábola da figueira. A segunda fala da ignorância sobre o momento concreto e poder
e ser considerado como a instrução idônea, né? A parábola que segue, ilustrativa da vinda do Filho do Homem. Meus irmãos e irmãs, diante da certeza do futuro, muitas pessoas procuram nada assumir a longo prazo. O homem, no entanto, precisa de uma referência firme e estável na sua vida. Jesus oferece-nos essa referência, a sua palavra. Esta merece consideração. Depois dos sonhos de progresso ilimitado, o mundo toma consciência de que talvez esteja cavando a sua própria cova. O progresso significa desmatamento, desertificação, poluição ambiental. Nos países ricos, faltam nascimentos. Nos países pobres, as crianças morrem por subnutrição. Em vez de reagir com responsabilidade, muitos respondem com irresponsabilidade. Em meio a isso, a palavra de Deus, meus irmãos, é uma firme referência. É a palavra do amor, da fidelidade, da doação até o fim. Por isso, nunca passa, supera o fim da vida e do mundo. É amor sem fim. O que Jesus ensinou e mostrou sempre permanecerá, sempre terá sentido. Observando a palavra de Jesus, vivendo a sua prática de vida, já estamos vivendo a vida sem fim, a ressurreição. Por isso, meus irmãos, precisamos nós, uma vez mais, fazer os propósito este que devemos passarmos a Deus a graça de estar sempre preparados para a morte. Permanecemos na santa paz de Deus. Adélio Francisco. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Um bom domingo a todos. Não esqueçam de participar da Santa Missa. Amém.